Guten Morgen, wie geht es euch? Meu nome é Walter Wolff, tenho um canal no YouTube para ensinar alemão para você. O nome do canal é Walter Wolff, Deutsch, português. Estiver bem, e eu trato muito de correlações entre gramática portuguesa e alemã, e vocês podem perceber e vão ver como isso funciona. Já postei 51 vídeos, esse é o 52º, e nós vamos tratar aqui especificamente hoje de declinação de palavras femininas. O que são declinações, na verdade, vamos fazer aqui uma breve retrospectiva, mas antes disso eu gostaria de pedir, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva nesse canal, clique no sininho para receber novas notificações e aprenda um pouco de alemão comigo nesse canal. O que são declinações? Bom, declinações são terminações de palavras que variam as suas terminações. Nós temos isso em português também. Quais são essas palavras? Em português são os numerais, os artigos, os pronomes, adjetivos e substantivos. Se vocês perceberem, essas palavras elas variam em português conforme o seu gênero e número, se são singular ou plural. E isso acontece também no alemão com estas mesmas palavras, os adjetivos, pronomes, substantivos, numerais e artigos. Elas variam. Mas no alemão elas variam também não só de acordo com o singular e plural, mas de acordo com a sua declinação. E nós vimos o que são declinações. A declinação é a função sintática que ela atende na frase. Então nós temos declinações de nominativo, acusativo, genitivo e dativo. E tudo isso nós já vimos, né? Já vimos em vídeos anteriores. E hoje nós vamos tratar especificamente de declinação de palavras femininas no dativo. Declinação de dativo. E o que é uma declinação de dativo? Bom, a declinação de dativo ela pode ocorrer em duas situações e ela atende a duas situações. Uma delas é quando essas palavras que variam, elas são objeto indireto da frase, são objeto indireto da frase. Ou quando essas palavras que variam, elas estão após algumas preposições que exigem declinações específicas de dativo. Então, vamos iniciar então o estudo de como essas palavras variam no caso de declinação no feminino. Inicialmente, veja lá o pronome, o artigo, melhor dizendo, o artigo definido die, a em alemão, die. Como é que ele fica no dativo? Ele se transforma em der. Quer dizer, quando esse die representa, tem que ser declinado no dativo, ele vai para der. E ali está a frase, está ali na tela. Ich zeige der Frau den Weg. Ich zeige der Frau. Eu mostro para a senhora o caminho. Esse der Frau é um dativo. Por que é um dativo? Porque é um objeto indireto. Ich zeige der Frau den Weg. O die vira der. O die vira der. Bom, como é que é isso quando o pronome, ou melhor, o artigo indefinido é o eine, feminino, eine, um artigo indefinido, eine, uma. Ich zeige einer Frau den Weg. Ich zeige einer Frau den Weg. Veja que, deu para perceber que a característica do dativo feminino é o ER, certo? Ok, certo, ok. Mas acontece que muitas vezes tem duas palavras a serem declinadas. Né? E é o caso que está na tela ali, veja bem, ich zeige der jungen Frau den Weg. Veja que o der jungen são palavras variáveis que se referem ao Frau, feminino. Então, a primeira declina no ER, der, e a segunda no EN, der jungen Frau. E se tivesse mais uma, também seria no EN. Então, ich zeige der jungen Frau den Weg. Com o artigo indefinido. Ich zeige einer jungen Frau den Weg. Então, die vira der, eine vira einer. Se tiver uma segunda palavra, declina em EN. Bom, eu falei também que uma das situações de dativo
é quando é objeto indireto. E nós vimos, todas as frases que nós vimos até agora são com objeto indireto. Mas existem situações em que preposições exigem declinações de dativo. E a preposição mit, por exemplo, é uma, né? Mit é uma. E veja a frase que está aí na tela: Du bist ein Mensch mit großer Fantasie. Perceba o seguinte: o mit, após o mit tem algumas palavras que são fantasia feminina, e esse feminino ele vai exigir uma declinação com o mit no dativo. O mit vai exigir uma declinação do dativo, e o adjetivo grosser, ele está sozinho, sem artigo, sem pronome, nada, só ele. É o que nós chamamos em alemão de declinação forte, stark declinação. Como é que é feita essa declinação quando o adjetivo está sozinho? É como se tivesse o pronome, um artigo sozinho, com ER, do bist ein Mensch mit großer Fantasie. Então, aí nós vimos duas coisas. O mit exigindo uma declinação de dativo, mas uma declinação sem artigo e sem pronome, um adjetivo puro, declinação no ER. Du bist ein Mensch mit großer Fantasie, declinação forte, de starke declinação. Mas existem situações em que eu disse que o objeto indireto em alemão vai no dativo, mas nem sempre, porque existe a situação contrária, quando esse objeto indireto ele está numa preposição, após uma preposição que exige acusativo. Veja a frase: Ich interessiere mich für die deutsche Politik. Die deutsche Politik é objeto indireto, ok? Mas ele não, veja que die Deutsche, ele não vai declinado no der Deutschen, como seria no objeto direto indativo. Por quê? Porque o für exige um acusativo, então ele está declinado como acusativo. Embora o die Deutsche Politik seja objeto indireto, mas como ele está após uma preposição für, que exige acusativo, ele vai declinado no acusativo. Ich interessiere mich für die deutsche Politik. No próximo vídeo, no vídeo 53, nós vamos estudar preposições, verbos com preposições específicas, e vamos entender como essas preposições vão exigir o dativo e o acusativo. Então, ich interessiere mich für die deutsche Politik, o objeto indireto vem após a preposição für e vem declinado no acusativo. Né? Du bist ein Mensch mit großer Fantasie, o mit exigindo uma declinação de dativo, e é uma declinação forte com somente o adjetivo. Vou mostrar para vocês mais algumas frases com exemplos de declinações de dativo, né? Com palavras femininas, né? Frau Müller fragt nach ihrer Tochter. Frau Müller fragt nach ihrer Tochter. O nach é uma preposição que exige declinação de dativo. Então, o ihrer, veja lá a terminação em er, ela está declinado no dativo, porque Tochter é feminino. E o pronome possessivo ihr vai para o dativo com terminação de ihrer. Frau Müller fragt nach ihrer Tochter. Die Polizei, segunda frase, die Polizei zweifelt an ihrer Aussage. Die Polizei zweifelt an, o an exige dativo também. Então, o ihrer, novamente, ihrer Aussage. Aussage é uma palavra feminina. Die Polizei zweifelt an ihrer Aussage. Wir kaufen unserer Tochter ein Auto. Wir kaufen unserer, compramos para quem? Unserer Tochter, aí é um objeto indireto
E como torta é feminino, o pronome possessivo vai declinado no unserer Tochter. Wir kaufen unsere Tochter ein Auto. Der Mann zeigt der Tochter. Der Mann zeigt der Tochter den Weg. Tochter feminino vai para der. O homem mostra para quem? Der Tochter, objeto indireto. Feminino vira der. Du musst mir das Essen bringen. Du musst mir das Essen bringen. Aí o mir é um pronome pessoal declinado no dativo. Isso está lá no vídeo número 36. Dei uma olhadinha lá. O homem traz para mim, mir. Para mim é um objeto indireto, um pronome pessoal de objeto indireto, de dativo. Der Mann, du musst mir das Essen bringen. Veja lá no vídeo número 36. Bom, nós estudamos então aqui a declinação de dativo para palavras femininas e no próximo vídeo nós vamos estudar verbos com preposições específicas. Como nós temos em português verbos que exigem determinadas preposições, que nós chamamos de regência verbal, né? Em alemão também nós temos a regência verbal, verbos que exigem preposições específicas, e nós vamos ver como essas preposições exigem declinações específicas de dativo e acusativo e genitivo. Então, no próximo vídeo, verbos com preposições, vamos estudar novamente mais declinações em acusativo, dativo e genitivo. Então, se você gostou deste vídeo aqui, clique ali no gostei. No próximo vídeo são verbos com preposições. Até lá, tschüss!